Negligenciadores da graça. Esse é o tema. Negligenciadores da graça. Amados, muitas pessoas tiveram o privilégio, o prazer de receberem o entendimento, a revelação da palavra da graça de Deus. Muitas pessoas tiveram esta dádiva, receberam esta dádiva de terem os olhos iluminados por intermédio desta palavra que é digna de toda aceitação. O problema, amados, que ao decorrer do tempo, as pessoas vão se acomodando, as pessoas vão negligenciando essas verdades. Algumas pessoas receberam a palavra da graça há 3, 4 anos atrás, e quando receberam era aquela alegria, aquela satisfação, sabe? E hoje não, o tempo foi passando e as pessoas foram se acomodando, foram deixando de lado, foram abandonando o convívio desta comunhão em Cristo, desse entendimento, desse crescimento gradativo, como o apóstolo Paulo, que é de glória em glória, de fé em fé. Então, assim, os mesmos que há um tempo atrás receberam com toda alegria esta palavra, hoje nós vemos aí, infelizmente, nas redes sociais, difundindo, falando que para que pregar? Afinal de contas, Deus já predestinou todas as coisas. Afinal de contas, quem é. Meus amados, você que pensa desta forma, quando você estava no sistema religioso, quando você estava lá escravizado pelo sistema, pelo engano, Deus usou alguém deu a cara a bater, sabe? Alguém comprou esta briga junto ao sistema religioso. Hoje não, mas, por exemplo, quando nós começamos a anunciar a palavra da graça, eu digo aqui na cidade de Lauro de Freitas, aqui na Bahia, nós enfrentamos, amado, muitas resistências. E eu ouvi muitas pessoas dizer assim: irmão, eu não vou permanecer, porque assim eu perco muita amizade. Os meus amigos da igreja que eu fazia parte não querem falar comigo, me chamam de herege, dizem que eu estou em uma igreja de um falso profeta. Quer dizer, e nós resistimos tudo isso, e hoje estamos aqui firmes e fortes. O Brasil, por que não dizer o mundo, né? Através de outros ministrantes aí da palavra da graça de Deus, que já está aí em atividade há muito mais tempo do que eu. Se essas pessoas não dessem a cara a bater, como Geraldo Moraes, Cristiano França, e outros irmãos aí que nos bastidores, através das redes sociais, começaram a desenvolver estudo, a postar textos falando sobre a palavra da graça. Então, se não fossem essas pessoas, como era que você que pensa desta forma hoje, estaria bem informado, bem alimentado acerca da graça de Deus? Então, algumas pessoas já conversaram comigo: irmão, mas para falar desta graça, a gente vai comprar briga com o sistema. Ô, meu amado, Paulo disse que é necessário tapar a boca dos contraditores. Então seja bem-vindo ao bom combate da graça de Deus. Nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos ser negligenciadores da graça de Deus. Porque quando era o sistema religioso, nós defendíamos com unhas e dentes, sabe? As campanhas, os propósitos, o monte, o paga-preço, as vigílias, o projeto do pastor. E hoje nós chegamos neste ambiente da graça e as pessoas se acomodam. Sabe, as pessoas perderam o prazer de estarem reunidos como igreja, desenvolver os dons, a vocação. Mas para que eu vou me reunir em um espaço físico se Deus habita em mim? Sim, meu amado, glória a Deus que Deus habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito. Nós somos chamados para combater o bom combate da fé. Não estou dizendo com isso que você é obrigado a fazer parte de um grupo, não. Somos livres, independente se você se reúne com um grupo de pessoas ou não, você continua sendo de Deus. E se a graça de Deus abrir os teus olhos, seja um anunciador das boas novas, um propagador das boas notícias, e não entre na acomodação, no relaxamento.
Paulo disse isso, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Ele disse: não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Então, amado, não seja um negligente, não seja um negligenciador da graça de Deus. Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos justificados pela fé. E nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, mediante a fé em Jesus Cristo, pelo qual nós já estamos justificados, nós recebemos entrada, nós temos entrada pela fé a esta graça. E nesta graça, amado, nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então eu não posso negligenciar esta graça. Mediante a fé em Jesus Cristo, nós obtivemos entrada a esta graça. Então eu não posso agora abrir mão desta graça. Eu não posso agora desfazer, desprezar, menosprezar esta graça de Deus em Cristo Jesus. Vamos lá. Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Olha a importância da graça de Deus. O pecado, a ofensa, entrou no mundo por um homem. A graça de Deus, mediante Jesus Cristo, nos livrou do pecado. E nós estamos agora firmados nesta graça de Deus, que é um dom. Por intermédio de Cristo Jesus, que agora abunda, ou abundou, sobre muitos. Esses muitos, não são todos, somos nós, amados, que temos esse privilégio de termos sido alcançados por esta graça. Então deixa aqui mais uma vez, não negligencie a graça de Deus. Não abre mão da graça de Deus. Vamos lá, vamos aprender. 5,17 Romanos. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, meus amados, nós recebemos a abundância da graça para reinarmos em vida por meio de Jesus Cristo. E aí muitas vezes as pessoas dizem: eu confio na graça, eu creio na graça, eu recebi a palavra da graça, mas eu não estou reinando em vida. Bom, meus amados, precisamos entender uma coisa: reinar em vida não é ter tudo o que você quer, mas é você ter tudo que você precisa. O apóstolo Paulo, ele passava diversas dificuldades. Houve um momento que Paulo orou por 3 vezes, pedindo ao Senhor para que tirasse um espinho da carne dele. E quando ele viu da boca do Senhor que a sua graça lhe bastava, ele se conformou. Então, amados, nós precisamos nos conformar com a graça de Deus. E não ficar procurando coisas, sabe? Algumas pessoas já entraram em contato comigo também, dizendo assim: irmão, nós estamos na graça de Deus. No entanto, eu não estou reinando em vida, e eu estou vendo aí fora os mentirosos reinando em vida.
E a minha pergunta para esse abençoado foi: e no seu ponto de vista, o que é reinar em vida? Reinar em vida é não passar aperto. Reinar em vida é você desejar algo e você ter o dinheiro para comprar. Reinar em vida é você desfrutar da vida. Eu falei, meu amado, reinar em vida, por meio de Cristo Jesus, não é nesse conceito que você entende. Reinar em vida, meu amado, é você entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Reinar em vida é você entender, amado, que o dia mau pode vir, mas ele já vem vencido, porque por meio da graça, Jesus já nos fez mais do que vencedores. Reinar em vida, amado, é você entender como o apóstolo Paulo: eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho, eu aprendi a vencer as dificuldades, eu sei ter fartura, eu também sei passar aperto, e em todas as coisas eu estou instruído. E no versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, isso é reinar em vida, estar seguro, convicto de quem você tem crido. Isso é a graça de Deus. Não é você querer ostentar, provar para os demais, provar até mesmo para que está vivendo o sistema religioso, que você é superior a ele, que você pode mais do que ele. Não, amado. Reinar em vida é você colocar a cabeça no travesseiro e você ter paz de espírito. É você entender que por fora combates, mas há uma paz no teu espírito que excede todo entendimento humano. Amém? Isso é reinar em vida, por meio de Cristo Jesus. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E nós reinamos em vida por meio de Jesus Cristo. 5:20 Romanos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então a lei veio para dar força ao pecado. A lei de Moisés, ela veio para que a ofensa, o pecado, abundasse. Mas onde abundou o pecado por intermédio da lei, livro histórico de João, capítulo 1, versículo 17, diz que a lei veio por Moisés. Jesus trouxe graça e verdade. Então, a ofensa abundou por intermédio da lei. Mas onde a ofensa abundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, meu amado, a graça é superior à ofensa, é superior ao pecado, a graça é superior ao pacto da lei. Então, não negligencie a graça de Deus. Eu posso negligenciar a graça de Deus com as minhas atitudes carnais, quando eu desprezo o chamado de Deus, que é viver uma vida em temor, em santidade. Paulo fala isso aos Tessalonicenses, no capítulo 5 da primeira carta, no versículo 23, ele diz que nós precisamos conservar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito em santificação. Nós precisamos entender que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, nessa matéria, eu vivo na fé pela vida do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí Paulo também fala aos Gálatas, lá no capítulo 6, no versículo 14, ele diz: eu já estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. A minha glória não está em mim, nas minhas forças, a minha glória não está neste mundo, mas a minha glória está no meu Senhor, pelo qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Então, nós não podemos usar da liberdade para darmos ocasião às nossas paixões, porque assim eu estarei desprezando a graça. Como é também que eu desprezo a graça de Deus? Quando é que eu negligencio a graça de Deus? Quando eu entendo
uma vez que eu tive os olhos iluminados, que Jesus Cristo me aperfeiçoou com um único sacrifício, e eu procuro me justificar mediante obras minhas, ou eu procuro me justificar mediante obras do sistema religioso. É o chamado paga preço, é o faz para Deus fazer. Você tem que primeiro fazer, buscar para que Deus venha. Meu amado, a graça de Deus não é assim. Nós recebemos da parte de Deus gratuitamente todas as coisas. Eu preciso, amado, glorificar a Deus por tudo que Deus tem feito. E não tentar barganhar com Deus como se Deus fosse fazer, mas para Deus fazer, primeiro eu tenho que... Não. Eu creio na graça de Deus, eu descanso na graça de Deus e eu obedeço aquilo que Cristo estabeleceu no Calvário. Eu não vou negligenciar a graça de Deus, eu não vou buscar Deus no monte, eu não vou me justificar através de obras mortas, de dízimos, eu não vou me justificar através de jejuns, porque eu entendo que o sacrifício de Jesus foi feito, e tudo que eu vier a fazer nunca vai me justificar diante daquele que nos justificou pela sua maravilhosa graça. Olha aí, Gálatas 2:21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Paulo aqui estava tendo um debate, um diálogo com Pedro, porque Pedro estava querendo judaizar os gentios. E Paulo disse: olha, Pedro, se você, sendo judeu, não vives como judeu, como é que você agora quer obrigar os gentios a viverem como judeu? E Paulo continua, versículo 18 do capítulo 2. Se eu torno a edificar aquilo que por mim mesmo foi derribado, constituo a mim mesmo como transgressor. E ele vai continuar dizendo que nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E aí ele fecha, o diálogo com Pedro dizendo: não anulo, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei ou das obras da lei, é que Cristo morreu em vão, morreu debalde, e Cristo não morreu em vão por nós. Então, amados, não negligencie a graça de Deus, porque você foi salvo pela graça, mas não foi de graça porque alguém pagou um preço, e Jesus não morreu por você, por nós, em vão. Não aniquilo, não anulo a graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Algumas pessoas aplicam esse texto, esse versículo: olha, você tem que seguir a paz com todos e a santificação, porque senão você vai morrer e não vai para o céu. Você não vai ver Deus. Não, não é isso. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, você não vê a ação de Deus na tua vida. Por exemplo, se você não vive em santificação pelo Espírito, não é pela sua santificação, é pela santificação do Espírito na tua vida, você não desfruta da graça de Deus. Você não vai reinar em vida, você não vai entender o que é o descanso no Senhor, se você não viver a santificação e a paz com todos, amados. Então, assim, o Evangelho não é para você ficar brigando. Nós não estamos aqui para brigar, para debater. Eu aproveito aqui, algumas pessoas entram aí no nosso canal: ô irmão, por que você não prega sobre a terra plana? Meu amado, esses assuntos não nos interessam. Nosso objetivo aqui é pregar a graça de Deus. Esse é o nosso chamado. Então, eu não fui chamado, eu não tenho nenhum tipo de vocação
para estar explicando se você crê que a Terra é plana, que a Terra é redonda, que a Terra é quadrada, se é um octógono. Não me interessa isso. Estou aqui para pregar a graça de Deus na simplicidade do Espírito que Deus colocou no nosso coração. Tá bom, amado? Então assim, amados, nós somos direcionados pelo Espírito. Eu até respeito, né, a questão de cada um, mas alguns irmãos também sugerem algumas mensagens. Irmão, prega sobre isso. Meu amado, eu vou dizer uma coisa, nós até podemos pregar sobre isso ou aquilo que vocês aí no canal sugerem, mas precisa ser direcionado pelo Espírito em nós. Porque se você pede um tema assim, o outro pede um tema assim, e aí nós vamos ficar aí, sabe, querendo corresponder à expectativa de vocês, e nós não vamos de fato estar sendo direcionado pelo próprio Espírito. Então eu acredito assim, Deus é quem dá o alimento para o seu povo, Deus que sustenta o seu povo. Então no modo de Deus, gradativamente, o Senhor vai trazendo as mensagens para o teu coração, e Deus vai colocando aqui as mensagens, os temas, para que você aí esteja sendo alimentado. Claro, não estou desprezando aí o seu pedido de tema específico. Na medida do possível nós vamos desenvolvendo, tá bom? Mas sem pressa, sabe, sem nenhum tipo de agitação, precisamos confiar e descansar na direção do Espírito. Vamos lá, Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela, pela raiz de amargura, muitos se contaminem. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Meu amado, tome cuidado, não se prive da graça de Deus. Não negligencie a graça de Deus, não abra mão da graça de Deus. Deus abriu os teus olhos, Deus iluminou os teus olhos, Deus trouxe esse conhecimento do teu coração. Tome cuidado para que você não venha se privar desta graça. Não negligencie esta graça. Não é alguém te privar dela. Bem verdade, muitos vão interferir, vão se apresentar, se manifestar como verdadeiros adversários. Porque quando você falar deste evangelho, quando você falar desta graça maravilhosa, eles vão dizer: que é isso, irmão? Você é um herege, você está agora seguindo esses hereges. Então, as pessoas vão tentar de alguma forma te privar desta graça. Mas o interessante aqui nesse texto não é que alguém vai te privar, é que você deve ter cuidado para você mesmo não se privar desta graça. Ou seja, Paulo disse a Timóteo: não despreze o dom que há em ti. Paulo disse a Timóteo: fortifica-te na graça de Deus que há em Cristo Jesus. Ou seja, não se prive, Timóteo, desta graça. Não negligencie, Timóteo, esta graça. Olha a fé que houve na tua avó, Evódia, na tua mãe, Eunice. Olha o exemplo na família que você teve. Por certo, aquelas mulheres eram mulheres prudentes na fé, na graça de Deus. Ouviam o apóstolo Paulo, estavam firmadas na graça de Deus. E Paulo agora passa o conselho para Timóteo. Olha o exemplo que você teve na sua casa. Não se prive. Olha o testemunho que eu tenho dado, Timóteo. Olha o que você aprendeu de mim. Permaneça firme. Então, observe que Paulo, ele coloca, sabe? Ele levanta Timóteo. Ele não deixa Timóteo desanimar. Ele disse: apresenta-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Incentivando a Timóteo a não se privar da graça de Deus. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Meus amados, o problema é que às vezes algumas pessoas estavam indo até bem na graça de Deus. De repente surgiu um sentimento de amargura, uma decepção, uma frustração.
Eu sei de casos de pessoas, eu estava tão alegre, feliz com esta graça de Deus, e eu fui falar para o meu amigo me esculachou, me chamou de maluco, eu estou perdendo a amizade por causa desta graça. Aí começa a vir as raízes de amargura, as frustrações. Irmão, eu fui falar para o meu pai, para minha mãe desta graça, eles disseram que eu estou louco, porque eu deixei de dar dízimo, porque eu deixei de buscar poder de Deus no monte. Porque eu deixei, irmão, de fazer os jejuns, os propósitos da igreja. E aí as pessoas começam, sabe, a criar raízes de amargura em si. E essas raízes de amargura brotando em si, passa a contaminar a muitos. De repente aquele que estava tão bem, amado, começa a se esfriar e começa também a contaminar aquele que está do seu lado. Irmão, como é que você está, irmão? Está firme na graça de Deus? Irmão, estou enfrentando as lutas aí, estou na prova. Irmão, você estava tão bem na caminhada. Cadê aquele brilho nos teus olhos? Cadê a confissão na graça de Deus? Irmão, mas eu passei por uma situação aí, meus amigos me abandonaram. Meus amados, Paulo disse, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo. Jesus também dizia da mesma forma, vocês me abandonaram, mas eu não estou só, o Pai está comigo. Meus amados, o Espírito habita em nós, é Deus que nos direciona. Você não foi chamado para agradar gregos, troianos, você foi chamado para agradar o Espírito Santo. O teu chamado é viver Cristo. Paulo disse, se fosse para servir ou agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então não deixe nenhuma raiz de amargura brotar e te perturbar, e também perturbar e contaminar a muitos. Não negligencie a graça de Deus, porque através das nossas vidas, muitos serão despertos. Através das nossas vidas, é o que é o Espírito Santo. Não sou eu que vou abrir os teus olhos. Não somos nós que ministramos a palavra da graça, que vamos abrir os teus olhos. Não, é o Espírito Santo. Mas através de pessoas que tiveram os olhos abertos pelo Espírito também. Então precisamos, amado, unir forças e criar esse cinturão da graça de Deus. Precisamos ter ousadia, calar a boca dos contraditores. Eu não negligencio a graça de Deus. Eu já enfrentei muitas dificuldades por causa desta palavra, muitas críticas, sabe, desprezo até na própria parentela, desprezo de amigos. Mas o nosso chamado é agradar a Deus e não aos homens. Amém? Fique firme na graça de Deus que há em Cristo Jesus. Hebreus 12:16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Olha que interessante. Nós acreditamos que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa epístola aos Hebreus. Ainda que não seja, que não tenha sido Paulo. Mas observe, amado, que ele busca no passado a referência que aconteceu com Esaú, para fazer uma analogia para aqueles que desprezam a graça de Deus. Então, ele diz no versículo 15, tendo cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aí ele vai lá no passado e ele usa o que aconteceu com Esaú. O que aconteceu com Esaú? Isaac estava velhinho, praticamente cego, e Esaú era um exímio caçador. Esaú tinha ido caçar, naquele dia ele não conseguiu nada, e ele voltou com muita fome. Quando ele voltou, Jacó estava de olho na bênção que já tinha sido profetizada, que o menor seria senhor do maior, que o maior seria servo do menor. O próprio Deus já havia determinado isso antes deles nascerem. Antes deles nascerem já estava determinado que o maior, no caso o primogênito,
Esaú, ele serviria ao menor, ele seria servo do menor. E para que aquilo acontecesse, tinha que haver uma situação. Então, Esaú estava na caça, não conseguiu nada, ele voltou. Quando ele voltou, ele negociou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Jacó preparou um guisalho, preparou uma lentilha, um prato de comida, e aí Esaú chegou rasgando de fome. Meus amados, muitas pessoas estão negligenciando a graça por causa das coisas carnais. Olha o exemplo, né? O exemplo que o apóstolo está usando. O Esaú, ele tinha o direito, tecnicamente, da primogenitura. Apesar deles terem sido gêmeos, mas o Esaú nasceu primeiro. E o que era o direito de primogenitura? O direito de primogenitura é que dentro daquela cultura, quando o pai morresse, o mais velho, ou seja, o filho mais velho, seria senhor sobre todos os negócios. Biologicamente, o Isaac, amado, ele seria o herdeiro. Ele seria aquele que receberia a bênção de Isaac. E ele seria, tecnicamente, senhor sobre Jacó. Entretanto, já havia uma profecia que não seria assim, porque Jacó seria o senhor sobre ele. E o que ocorreu? E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Por causa de um prato de comida, ele vendeu o direito de primogenitura. Então muitos estão negligenciando a graça de Deus por causa de um prato de lentilha. Sabe? Por causa de uma proposta, por causa de uma proposta do sistema religioso, de um salário do sistema religioso. Muitos filhos de Deus têm ouvido a palavra da graça de Deus, mas não querem abrir mão, amado, do osso do sistema. Não querem abrir mão do cargo. Irmão, esta palavra é maravilhosa, esta palavra é digna de toda aceitação. Eu até creio, mas, irmão, eu lá na minha igreja, eu sou diácono, eu sou vice-pastor, eu lá na minha igreja, eu sou amigo do pastor presidente. Então, amado, eu não posso assumir esta graça, eu não posso receber, porque senão vou ter que abrir mão. Estão fazendo como Esaú, abrindo mão do direito de primogenitura por causa de um prato de comida. Muitos estão abrindo mão da graça de Deus porque o irmão não aceitou, porque a mamãe não aceitou, porque o pastor não recebeu. Não, eu estou ouvindo a palavra e eu vou pregar para o meu pastor. Você não vai converter ele, meu amado. Você não vai mudar o sistema religioso. Essa palavra é para mudar o teu coração, a tua mente, não é para mudar o outro. Quando for para mudar o outro, é Deus que vai fazer isso, não é você. Seja você livre, permaneça você firme e não venda, não negligencie a graça de Deus, que é em Cristo Jesus, como esse exemplo de Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura. Meu amado, chegaram para mim, sabe, sistema religioso. Você trabalha, eu quero conversar com você, vamos conversar sobre salário. Você vai representar o nosso ministério? Não, meu irmão, obrigado, mas eu não negligencio a graça de Deus. Eu não vou me vender. Nós não somos como Balaão, que vendeu o seu ministério por causa de prata e ouro. Meu amado, é um chamado de excelência. Nosso chamado é viver Cristo Jesus e este, o ressuscitado, desfrutando desta graça maravilhosa. 17, Hebreus 12, 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então o Esaú, ele se arrependeu depois. Caiu em si. Eu vendi o meu direito de primogenitura. Eu negligenciei a minha primogenitura. E diz o texto que ele buscou com lágrimas, mas não houve lugar para arrependimento. Meus amados,
Uma vez que você recebeu esta palavra, uma vez que os teus olhos foram iluminados, uma vez que você começou a participar dos dons do Espírito e da boa palavra, não tem mais para onde você ir. Porque todo o teu esforço de encontrar ou ter um encontro com Jesus, todo o teu esforço religioso de ter uma intimidade com Jesus, todo o teu esforço religioso de conhecer Jesus, foi inútil até que a graça de Deus chegou. Quando a graça de Deus chegou, ela manifestou com glória na sua vida. Se você agora negligencia esta graça, não tem para quem ir, não tem para onde ir. É basicamente o que Pedro disse no tempo do Nazareno: para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. A graça de Deus é esta palavra da vida eterna. Se você abre mão desta graça de Deus, não existe outro evangelho, ainda que alguns venham pregando outro. Paulo disse: não é outro. Ainda que um anjo desça do céu e anuncie outro, Paulo disse: não é outro, é anátema. Se você negligencia a graça de Deus, não há mais lugar para arrependimento, porque não há outro evangelho para você abraçar. Não há outro Jesus. E é isso que o texto vai continuar, a carta aos Hebreus vai continuar nos ensinando. Olha lá, Hebreus 6:4. Deixa eu só aproveitar esse texto aqui. Muitos, instituições religiosas, eles usam esse texto, esses textos que eu vou ler, para dizer que você pode sim perder a salvação eterna. Não, não. O texto não está falando de salvação eterna, bem como toda a carta aos Hebreus. O que o apóstolo está escrevendo aos Hebreus era o seguinte: os hebreus estavam recebendo a Cristo, porém, eles estavam em cima do muro, querendo servir a Cristo, mas ainda por intermédio da lei. E aí o apóstolo tem todo aquele processo de ensinamento, de falar que o sacerdócio levítico encerrou em Jesus, que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então o apóstolo vem explicando que não é mais por intermédio agora do pacto antigo, mas é pela graça em Cristo Jesus. Então a salvação aqui que está aplicada ao texto é a salvação da alma, da mente, e não a salvação do espírito. O mesmo apóstolo escreve no capítulo 10, no versículo 39, ele diz: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da nossa alma. Observe que a salvação aqui não é para o teu espírito, é para a tua alma, porque o evangelho da graça de Deus, ele salva a tua alma, a tua mente, o teu entendimento, o teu psique, o teu, a renovação por intermédio desta palavra te mantém salvo em Cristo Jesus. Então não é salvação do teu espírito. Aqui não é que você vai perder a salvação espiritual. Aqui está falando de uma salvação da alma. Vamos lá, Hebreus 6:4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, olha lá, então a iluminação é na mente, foram iluminados onde? No entendimento. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo. 5. E provar a boa palavra. Qual é a boa palavra de Deus? O evangelho da graça de Deus. Olha lá. E provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro sido estabelecida, porque ainda o templo estava de pé. Enquanto o templo estava de pé, continuava ainda os sacrifícios no templo, não dos discípulos de Jesus, mas a religião judaica ainda continuava a sacrificar no templo, continuava a levar seus dízimos. E os hebreus que estavam saindo dessa religião judaica e entrando ou vivendo Jesus, queriam continuar vivendo entre dois pensamentos. Queriam continuar vivendo nas duas alianças, praticando os dois pactos. E o apóstolo disse: não, vocês já provaram a boa palavra.
e as virtudes do século futuro. 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério, ou seja, à vergonha. Então, o que é que o apóstolo está falando? O apóstolo está falando que uma vez que você provou a graça de Deus, uma vez que você se tornou participante do Espírito Santo, porque nós não estamos mais no ministério de pedra, nós estamos agora no ministério do Espírito. Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, que o ministério de pedra era o ministério de condenação e morte que veio por Moisés. Mas o Senhor nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra da lei, porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, uma vez que você agora participou do ministério do Espírito, uma vez que você recebeu a boa palavra de Deus, se você recaiu, se você negligenciou a graça de Deus, não há mais lugar para arrependimento. Não tem mais para onde ir. Não há lugar mais para arrependimento, pois assim, quanto a eles, esses que recaíram, que negligenciaram o ensinamento do Cristo ressurreto, de novo, crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério, à vergonha. E é por isso que o apóstolo continua falando, capítulo 10, versículo 29. De quanto maior castigo julgais vós, será merecedor aquele que ultrajar o Espírito da graça e profanar o sangue da aliança. Vamos lá, vamos comparar aí. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração, e é o coração aqui é a mente, amado, é o entendimento, não é o órgão que bombeia o sangue, é a mente, tá bom? Porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos de que nada aproveitaram aos que a eles, aos alimentos, se entregaram. Então o que é que o apóstolo está falando? Volta a dizer, o templo ainda estava de pé, alguns sacrifícios ainda eram feitos. Por exemplo, a questão dos alimentos, come, não come, bebe, não bebe, toca, não toca, é consagrado, é o Senhor, é do altar. Paulo disse, vocês estão se envolvendo com isso, e isso não traz proveito algum, porque bom para vocês é que o coração de vocês, é que a mente de vocês se fortifique com a graça. Aleluia. Tem que se fortificar com a graça e não com alimentos de que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. E o Paulo diz lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, amém? E você é participante desta palavra e da graça de Deus. Hebreus 5:11, olha aí. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes o quê? Negligentes para ouvir. No contexto, o apóstolo está falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque, e sobre esse assunto, o apóstolo está dizendo que ele tinha muita coisa ainda para dizer, de difícil interpretação, não era fácil entender. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Era difícil de interpretar, porque muitos se faziam negligentes para ouvir. Quando você se faz negligente, quando você não quer ouvir, você não vai compreender. Às vezes nós pregamos uma mensagem, nós tivemos aí algumas mensagens recentemente. Jesus não é nosso mediador. Nossa, as pessoas nem ouviram essa mensagem, as pessoas não compararam, não examinaram as escrituras, não leram os textos que nós pregamos, mas só pelo tema já saíram nos crucificando. Como assim? Que heresia! Olha o que esse abençoado está... Abençoada. Me chamaram de miserável, de filho do capeta. Olha o que ele está dizendo, que Jesus não é o nosso mediador. Meu amado, vocês
que criticaram e não analisaram, vocês se tornaram negligentes para ouvir. Então, quando você se torna negligente para ouvir a palavra da graça de Deus, é um assunto difícil de interpretar. Aliás, o próprio Pedro reconheceu isso. Ele disse na sua segunda carta que o apóstolo Paulo, ele falava de uma sabedoria tamanha que em todas as suas epístolas ele falava as mesmas coisas, onde havia pontos difíceis de entender, pontos difíceis de interpretar, que os incautos, os inconstantes, eles distorciam como todas as outras escrituras. Então, se você se torna tardio em ouvir, você não vai conseguir compreender, você não vai conseguir entender o Evangelho do Cristo ressuscitado. Então, amado, uma vez que você se torna negligente, tardio para ouvir, você até ouve, mas você não entende. O Nazareno, no tempo de seu ministério, ele chamava os seus discípulos, e quando ele começava o sermão, está lá em Mateus, capítulo 15, ele diz assim: ouvi e entendei. É para ouvir e entender. O João, ele declarava na sua carta, né, a carta de Apocalipse: ouça o Espírito diz a igreja. Então, mas se você não ouvir o Espírito, o problema é que as pessoas saem julgando a carne. Olha o que esse irmão está pregando. Atenção no que nós estamos falando, a palavra, o texto, sabe? A leitura, o contexto não. Sai julgando segundo a carne e sangue. Olha o que esse herege está falando. Eu não vou com a cara desse pregador. Meu amado, eu posso até não ir com a sua cara, mas eu examino o que você anda falando, o que você prega, para ver se de fato tem respaldo com as Escrituras. Aliás, Deus já tinha ensinado pelos profetas que não era para julgar o profeta, mas sim a profecia. Eu preciso examinar o que é que está sendo pregado. Não importa quem está pregando. Eu quero saber o que é que está sendo pregado. Amém? Olha lá, 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então, olha o que o apóstolo está dizendo. Porque vocês tornaram negligentes a ouvir, tardios para ouvir, vocês ainda precisam de leite. Vocês ainda precisam dos primeiros rudimentos das palavras de Cristo. Ou seja, quando você se torna negligente, nós precisamos voltar lá no nascimento de Jesus de Nazaré. Precisamos ir lá nas profecias, porque um menino se nasceu, um filho se nos deu. Meu amado, nós estamos caminhando para o que é perfeito. Nós não estamos aqui para retroceder. O nosso chamado é avançar, é crescer na graça e no conhecimento, amém? Mas quando você se torna negligente, é necessário voltar os primeiros rudimentos, voltar a tomar leitinho. Irmão, por que você não coloca a mão na minha cabeça para me abençoar? Irmão, por que eu não preciso mais jejuar? Irmão, por que eu não devo ir buscar o Espírito? Porque Jesus ia para o monte. Por que o Senhor está dizendo que eu não posso ir mais para o monte? Meu amado, você pelo tempo já era para ser mestre, mas muitos estavam precisando de leites. Olha lá, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? Menino. Então, meu amado, não negligencie a graça de Deus, porque quem negligenciava era os meninos. Hebreus 5,14. Encerramos? Não. Hebreus 10, 28. Olha aí. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Olha lá o que eu falei. Olha lá. 29. De maior castigo cuidais vós,
será julgado merecedor aquele que pisar no Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo o Espírito da graça. De quanto maior castigo será julgado merecedor aquele que tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo o Espírito da graça. Uma pergunta: quanto maior castigo, amado, ele será julgado merecedor. Não negligencie a graça de Deus, porque na graça de Deus há disciplina, há castigo. E assim como aquela figura de Esaú, né, que o apóstolo usou, ainda que depois você se arrependa, mas não há mais lugar para arrependimento. Porque uma vez que você teve os olhos iluminados, uma vez que você provou a palavra da verdade, o dom do Espírito, você negligenciou, não tem mais para onde ir. Vai perder a salvação? Não. Mas já teve o entendimento, mas não quer viver na revelação, no entendimento, não quer viver com a mente, né, com a alma salva, então vai viver sim. Vai vivendo de qualquer forma, sabe? Sem uma direção do Espírito, vivendo nas suas paixões, nas suas concupiscências, plantando e colhendo na sua carne. Tem mais? Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Olha o que Paulo traz aos Gálatas. Maravilha-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, o apóstolo estava surpreso. Ele ficou surpreso, que ele, maravilha-me de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, vocês negligenciaram a graça de Deus. Vocês passaram para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo Jesus. Muitos estão aí, amados, transtornando o evangelho de Cristo. Não negligencie a graça de Deus. Não deixe de viver o evangelho da graça de Deus. Gálatas 5:4. Separado estás de Cristo, vós o que vos justificais pela lei, da graça tende caído. Você que tenta se justificar pelas obras da lei, você decaiu da graça de Deus. Você que negligencia a graça de Deus, você que abriu mão da graça de Deus, você que desprezou esse chamado, essa vocação. Meus amados, o apóstolo Paulo diz que nós fomos chamados com uma santa vocação. Não foi o homem que nos chamou, foi o próprio Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que ele preparou obras de antemão para que andássemos nela. O apóstolo Paulo, ele disse que ele era extremamente zeloso das tradições de seus pais, mas quando aprove a Deus que desde o ventre havia separado ele, chamado pela sua graça, ele não consultou carne e sangue. O problema é que muitos filhos de Deus que receberam a palavra da graça, estão agora consultando carne e sangue. Ou seja, estão negligenciando a graça de Deus. Não negligencie a graça de Deus. Separado estás de Cristo, vós o que vos justificais pela lei, da graça tende caído. Tome cuidado para que você não esteja. E separado de Cristo aqui, amado, mais uma vez, volto a dizer, separado de Cristo aqui não é do plano da salvação. Porque quem é salvo pela graça, pelo dom que há em Cristo Jesus. Separado aqui é no entendimento. Separado aqui é na comunhão. É no conceito de entender que o Espírito de Deus habita em você, que você é templo e morada do Espírito. E muitos filhos de Deus são filhos, são salvos, mas não entendem que Deus não habita em um templo feito por mão de homens. Muitos são filhos de Deus, mas não entendem que o descanso agora é espiritual, não é físico.
Não é como na lei, caminhando eu vou para Canaã. Não é como na lei, eu vou guardar o sábado porque é o descanso do Senhor. Não, amado, em Cristo, o descanso agora é na nossa consciência, é no nosso entendimento. E muitos estão separados de Cristo porque estão tentando se justificar pela lei. Da graça, tem decaído. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre a sua vida, não é porque você é perfeito, não é porque você é um santarrão, não é porque você paga preço. O pecado não tem domínio sobre a vida dos filhos de Deus, porque nós não estamos mais na lei, porque a lei dava força ao pecado. Mas uma vez que Jesus veio, cumpriu a lei, recebeu todos os flagelos que havia na lei em seu corpo, ou seja, ele assumiu um corpo de pecado para nos libertar daquilo que nos escravizava, amados. É uma força de expressão, porque nós nascemos já debaixo da graça estabelecida. Mas aqueles que viveram no pacto antigo, aqueles que viveram a transição da lei para a graça, Jesus Cristo, ele se fez maldição no lugar daquele povo. Ele morreu, ele ressuscitou, e nós hoje, nós que nascemos depois da cruz, nós recebemos o privilégio de nascer debaixo de um pacto de superior e de melhores promessas, sem pecado. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 2 Coríntios 11:4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Se você receber outro Espírito, outro ensinamento, outra doutrina, outro Jesus, que outro Jesus? Outro Jesus que tem que fazer isso para alcançar aquilo, e não Jesus, o Cristo ressurreto. Outro evangelho que ensina de forma diferente, onde Deus está em um copo com água, onde Deus está em uma unção com óleo, onde Deus está em um... Sabe, essas coisas, amado, que a gente repete sempre aqui. Às vezes se torna até cansativo isso, mas infelizmente é o que acontece aí fora. É porque Deus está numa garrafinha de água mineral. É porque eu estava assim, mas quando eu toquei no apóstolo, eu me senti melhor. Meu amado, isso é outro evangelho, isso é outro Espírito, isso é outro Jesus. Paulo diz, se vocês receberem esse outro evangelho, esse outro Espírito, esse outro Jesus, que nós não temos pregado, com razão vocês vão sofrer. Tito 2,11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Todos os homens ali não é todas as pessoas do mundo. Tá bom, amado? Todos os homens ali é todas as etnias, todos os povos, todas as línguas. Ou seja, não apenas aos hebreus, mas também aos gentios. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. 12. Ensinando-nos, olha, que renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Observe que a graça de Deus aqui, ela nos educa, porque ela traz o quê? Ensinamento, ela nos ensina. Uma vez que você negligencia esta graça, você não é ensinado pela mesma. E é por isso que muitos se dizem estar na graça, mas vivem nas obras da carne. Muitos dizem serem livres, mas estão aprisionados nas suas próprias concupiscências.